O debate sobre os fundamentos da física quântica, sobre o que é a física quântica, suas interpretações, sobre o que significa a física quântica, estava totalmente adormecido. É nesse contexto que a gente vai conversar um pouco sobre o físico estadunidense David Bohm. Ele vai ser um cara que vai pegar essa ideia, né, e falar assim, não, mas a física quântica, a interpretação de Copenhague, ela é super esquisita, tá cheia de problemas. Por que a gente não discute os fundamentos da física quântica? Durante esses contatos com Einstein, que o David Bohm começou a desenvolver uma visão da física quântica mais parecida com a ideia do Einstein, né? Em 1952, o Bohm vai publicar o trabalho dele, que é um dos trabalhos mais importantes, que é essa reinterpretação dos fundamentos da física quântica. E nesse vídeo a gente vai mobilizar muitos conceitos que a gente já estudou de física quântica. A interpretação de Copenhague, o princípio da incerteza, a ideia de emaranhamento quântico, a dupla fenda, as interpretações da física quântica. Todos esses conhecimentos a gente vai mobilizar para a gente compreender esse vídeo e avançar no nosso entendimento tanto do emaranhamento quântico como da física quântica como um todo. Desde que o Bohm deu o curso dele de física quântica lá em Princeton, ele estava insatisfeito, né, com a interpretação padrão, a interpretação ortodoxa da física quântica, que é a interpretação de Copenhague. Então ele vai lançar um olhar para os fundamentos da física quântica. Em 1951, o David Bohm vai reinterpretar o paradoxo EPR. Ele pega o paradoxo EPR original lá do Einstein, Podolsky e Rosen, e ele, ao invés de descrever o paradoxo EPR a partir da conservação da quantidade de movimento, ele reescreve o mesmo paradoxo usando uma grandeza chamada spin. Ao descrever o paradoxo EPR usando spin, ele simplifica muito o problema que o Einstein quis propor lá. O Einstein, o Podolsky e o Rosen quiseram propor lá com o artigo inicial. Ele consegue melhorar, deixar esse problema muito mais claro. Quando você tem uma partícula como o elétron, por exemplo, o elétron ele só pode ter 2 spin. Voltando lá ao paradoxo EPR, que vai se tratar do emaranhamento quântico. Se eu medisse num ponto de espaço uma partícula com spin positivo, a outra instantaneamente, automaticamente, assumiria o spin negativo. É muito mais simples você expor o paradoxo EPR em termos de spin do que em termos de quantidade de movimento. É o jeito que a maioria dos livros didáticos, a maioria dos vídeos que você vai achar aqui no YouTube sobre emaranhamento quântico vão tratar o problema. Em 52, aqui no Brasil, trabalhando aqui no Brasil, ele lança uma reinterpretação da física quântica, uma reinterpretação determinística e causal. Essa reinterpretação do David Bohm já tinha sido pensada pelo Louis de Broglie. O Louis de Broglie tinha proposto uma interpretação da física quântica baseada em variáveis ocultas. Então, a ideia de variáveis ocultas não é proposta pelo David Bohm, ela já tinha sido proposta lá pelo Louis de Broglie. Toda a ideia da turma do Einstein, no debate Einstein-Bohr, da turma do Einstein lá, que estava o de Broglie, estava o Schrödinger, né, que diziam que a interpretação de Copenhague, né, da física quântica estava incompleta, tinha coisa faltando ali. O Louis de Broglie, em 27, inicia uma interpretação de variáveis ocultas, só que ele não dá muito seguimento nessa interpretação, ela fica bastante incompleta e ela é bastante criticada na época, isso lá em 27. Ele abandona essa interpretação aí. O David Bohm não tem contato com essa interpretação do Louis de Broglie. Ele primeiro escreve o artigo dele sem saber dessa interpretação do Louis de Broglie, antes de publicar, mas já com o artigo já praticamente todo escrito, que o David Bohm entra em contato com esse artigo do Louis de Broglie. E aí ele olha o artigo e fala, o Louis de Broglie já ia numa linha muito parecida com aquilo que ele ia propor e publicar em 52. Ele faz alguns ajustes no artigo dele, lendo até as críticas que o de Broglie tinha sofrido na época. Em 52 ele publica o seu artigo. Essa interpretação da física quântica proposta pelo David Bohm é uma interpretação de variáveis ocultas, como a gente vai ver, eu já vou explicar direitinho o que é isso. É uma interpretação causal, determinista, ela vai abandonar aquela ideia de probabilidade, entra uma componente probabilística, mas como eu vou explicar, ela não é uma interpretação probabilística, ela é uma interpretação que atribui uma velocidade bem determinada e uma posição bem determinada às entidades quânticas em todos os momentos, como vocês vão ver. Uma interpretação não local, como a gente vai ver também, e a chamada interpretação da onda piloto.
Nessa interpretação, as partículas quânticas, elas são partículas e ondas ao mesmo tempo, né? Um pouco diferente da interpretação de Copenhague, que ela se manifesta como partícula ou se manifesta como onda, nunca as duas ao mesmo tempo. Nessa interpretação de David Bohm, as partículas quânticas são partículas e elas têm ondas associadas a elas, que são as tais ondas piloto. Ele vai dizer assim, não existe nenhuma indeterminação das partículas quânticas, elas têm trajetórias bem determinadas o tempo todo. Na interpretação de Copenhague, não existe posição de uma partícula enquanto você não mede. Enquanto você não mede, ela está espalhada no espaço em probabilidades, você tem probabilidades de encontrá-la em determinados pontos. Ela só vai se manifestar ali como uma partícula quando você mede a posição dela. Na interpretação do David Bohm, essa partícula existe o tempo todo como partícula, né? Então ela tem uma trajetória o tempo todo, diferente da interpretação de Copenhague, que você não pode determinar uma trajetória. Na interpretação do Bohm, essa trajetória é bem definida, a velocidade é bem definida ao mesmo tempo, a posição e velocidade são bem definidas. E elas estão relacionadas por essas ondas piloto, né? Então essas ondas piloto estão associadas a essas partículas de uma forma parecida com a teoria eletromagnética, né? Com os campos eletromagnéticos. Não se trata de campo eletromagnético aqui. Só estou fazendo uma analogia, mas é como se a partícula, do mesmo jeito que no eletromagnetismo a partícula tem um campo elétrico associado a ela, na interpretação da onda piloto, a partícula tem essas ondas piloto associadas a ela. Ela não deixa de ser partícula, essas ondas só guiam a partícula, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Como que o David Bohm fez isso? Ele pegou a equação de Schrödinger. Como vocês lembram, a equação de Schrödinger é uma equação de conservação de energia, né? Então você tem que a energia total é energia cinética mais energia potencial. Ele acrescentou um termo, né? É um termo que não tem um análogo macroscópico clássico. Então ele chamou esse termo de potencial quântico. Esse potencial quântico, matematicamente, o que relaciona a partícula com a sua onda piloto. E as variáveis ocultas são descritas por esse potencial quântico. Então, esse potencial quântico, que é um termo extra que vai aparecer lá na equação de Schrödinger, na interpretação do David Bohm, ele vai trazer ali a relação entre a partícula e a onda piloto dessa partícula. E aí que estão as variáveis ocultas. Uma coisa interessante é que ao resolver matematicamente ali a equação de Schrödinger de forma a colocar esse potencial quântico ele é um potencial infinito. E isso era muito conveniente para explicar, por exemplo, o emaranhamento quântico, né? Por quê? Sendo esse potencial quântico infinito, isso dá a ideia de que essas ondas piloto que estão associadas à partícula, elas se espalham infinitamente no espaço. Ora, se a partícula tem associada a ela ondas piloto espalhadas infinitamente no espaço, eu consigo explicar, por exemplo, o emaranhamento quântico, sem ter que recorrer a velocidades mais altas do que a velocidade da luz. Essas ondas guia de partículas, mesmo que elas estejam muito distantes do espaço, elas conectam as partículas instantaneamente. Então, na interpretação de David Bohm, da física quântica, nessa interpretação das ondas piloto, eu consigo explicar o emaranhamento quântico de uma forma muito mais tranquila do que, por exemplo, em outras interpretações, que você precisaria ter alguma informação viajando velocidades muito maiores do que a velocidade da luz, ou seja, viajando instantaneamente, né? Está tudo interligado através desse potencial quântico, que contém as variáveis ocultas ali, que eu não consigo determinar, mas eu consigo matematizar isso algebricamente a partir do potencial quântico. As partículas estão interconectadas, de forma que eu jamais posso analisar as coisas isoladamente, né? Não tem como eu observar uma coisa sem interferir naquilo que eu estou observando, né? Na prática é isso. Então, se acontece uma coisa com a partícula aqui, a outra, se elas de alguma forma estão conectadas, a outra sente essa coisa que aconteceu. O que eu tenho aqui é uma ideia de totalidade. Além disso, ele explica também o experimento da dupla fenda, né? Nessa figura aí, a gente tem essas linhas pretas aí, são possíveis trajetórias de uma partícula surfando nas ondas piloto, né? Então isso foi calculado, ela teria essas possíveis trajetórias que estão na linha preta. Então, na verdade, a partícula teria uma diferente probabilidade de estar em cada uma delas, mas ela estaria surfando em uma dessas linhas pretas aí de trajetória, o tempo todo seguindo essa trajetória. Então, na interpretação do David Bohm, a partícula passa sim por uma das duas fendas, né? É uma coisa que dá para você definir, o que não dá para ser definido na interpretação de Copenhague, e ela vai seguir uma dessas trajetórias aí até se chocar ali
com o anteparo. E isso explica porque você tem, na verdade, um padrão ondulatório, né? Isso quando você não tem a interferência de um instrumento de medida. As ondas piloto vão interferir entre si e a partícula vai seguir uma dessas trajetórias definidas por essa interferência. Aí eu consigo explicar o experimento da dupla fenda usando a interpretação da onda piloto. Do mesmo jeito que eu consigo explicar o experimento da dupla fenda usando a interpretação de Copenhague. Já fiz vídeos sobre isso. Ambas as interpretações explicam a dupla fenda. Essa interpretação admite a existência de uma trajetória da partícula, ela não diz que ela está espalhada, não, ela está num ponto bem determinado em todos os instantes de tempo, né? Ela é uma interpretação determinista. Nisso, ela é radicalmente diferente da interpretação de Copenhague, porém, ela é indistinguível, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista dos resultados e até da previsibilidade, ela é indistinguível da interpretação de Copenhague. Na interpretação da onda piloto, o princípio da incerteza, ele continua existindo, só que ele ganha uma dimensão filosófica muito diferente. Enquanto na interpretação de Copenhague, o princípio da incerteza, ele é a descrição da realidade, porque a natureza é assim, né? A natureza é indeterminista. Na interpretação de David Bohm, o princípio da incerteza continua sendo válido, porém, ele só existe porque a gente não consegue uma precisão total na medida. Mas existe posição e velocidade, sim, ao mesmo tempo bem determinada. A gente só não consegue saber qual é. Aí, a ideia de variáveis ocultas. Isso está interligado pelo potencial quântico. Existe uma diferença filosófica entre essas duas concepções, que é a diferença radical. Elas são totalmente opostas. Essa interpretação do David Bohm, quando ele publica em 1952, ela sofre fortes críticas, né? Ela não é bem recebida pela comunidade científica. O Pauli, ele vai dizer que é uma reinterpretação da física quântica que dá os mesmos resultados, como a gente já falou, porém traz uma matemática mais complicada. Então o Pauli vai falar, para que eu preciso de uma interpretação com uma matemática mais complicada que dá os mesmos resultados? E o próprio Einstein, né, que foi o cara que meio que inspirou, né, ele também não gosta, ele critica, dizendo primeiro, que ela é uma interpretação não local, né, que a ideia de não localidade é mantida, que se você lembrar, quando a gente discutiu o primeiro vídeo lá do emaranhamento quântico, o que o Einstein estava criticando era justamente a ideia de não localidade, que está contida na interpretação de Copenhague, né? O Einstein não podia conceber como duas partículas separadas espacialmente podiam interagir instantaneamente. Essa interpretação do David Bohm, ela é uma interpretação ainda não local, ela vai interagir instantaneamente, claro, através do potencial quântico, mas ela continua sendo uma interpretação não local. O Einstein não gostou disso, não era isso que ele esperava quando ele pensava numa interpretação mais determinista, mais sólida da física quântica. Além disso, a ideia do potencial quântico infinito traz uma ideia um pouco incômoda, que seria de que todas as partículas estão de alguma forma emaranhadas, né? Estão ligadas por esse potencial quântico. Isso incomodava o Einstein também. O David Bohm recebeu essas críticas. A crítica do Einstein ele não esperava, mas ele não se intimidou não. Ele não recebeu passivamente, ele respondeu essas críticas e a partir de 52 ele continuou se debruçando nesse problema, né? No problema da reinterpretação dos fundamentos da física quântica. Em 1957, já na Universidade de Haifa, ele vai observar, vai entrar em contato com o trabalho da VU, né, da VU e do Shaknov, lá o experimento WS, que é o assunto do nosso vídeo anterior. Ele vai olhar para esse experimento da VU e vai dizer, ó, tá aí a primeira prova experimental do emaranhamento quântico, lá do paradoxo EPR, só que ao invés de usar conservação da quantidade de movimento ou spin, a VU usou a polarização, né, do fóton. Como a gente já viu no vídeo anterior, a VU não estava preocupada com fundamentos da física quântica quando ela fez esse experimento, mas o David Bohm, ele enxerga nesse experimento da VU uma prova experimental da questão do emaranhamento quântico. Então esse experimento da VU de 1950, que ele vai revisitar 7 anos depois, qual que é a ideia do David Bohm, muito esperta por sinal? Como ele recebeu todas aquelas críticas lá em 52, quando ele lançou o trabalho dele, ele vai
vai tentar ir por um caminho diferente, que é o caminho da experimentação. Então ele vai tentar provar aquilo de forma experimental. Ele enxerga no experimento da Wu uma possibilidade de você começar a fazer experimentos que tem a ver com os fundamentos da física quântica. Ele tenta reinterpretar esse experimento para demonstrar que a interpretação dele estava correta, mas ele não consegue. Por uma série de motivos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas primeiro porque o experimento da Wu, realmente, ele não dava dados suficientes para o que o David Bohm queria mostrar, nem era um experimento voltado para fundamentos da física quântica. Segundo, que ele consegue chegar exatamente no mesmo resultado da interpretação de Copenhague. Mas ele abre portas aí. Ele abre portas para toda uma geração de experimentos voltados para fundamentos da física quântica. Ele é o primeiro cara a pensar nisso, né? De repente ele traz uma luz ali para você começar a criar experimentações para discutir fundamentos da física quântica. O que o David Bohm traz, e que teve um impacto também na filosofia, é essa ideia da ciência corroborando uma ideia de que existe alguma noção de totalidade no universo. Cada coisa na natureza influencia no todo, né? E não pode ser tratada de forma isolada desse todo. E ele começa a trilhar esse caminho, inspirado aí na física quântica e nos resultados e tudo mais, de que você não consegue dividir a coisa, você não consegue analisar a coisa sem pensar na totalidade. Você não consegue simplesmente tirar essa coisa da sua totalidade. E ele começa a convidar a gente a observar a parte dentro da sua totalidade. E aí entra a questão do observado, do aquilo que é observado e do observador, que é discutida também na interpretação de Copenhague, né? Que a interpretação de Copenhague diz que ao observar você altera o sistema, né? De forma que você não consegue separar o observador daquilo que está sendo observado, né? Porque o observador altera a coisa observada. Isso está lá na interpretação de Copenhague. Veja bem, o David Bohm não está dizendo que a força de vontade do observador altera aquilo que está sendo observado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está indo numa linha de que não dá para você separar a observação da coisa que está sendo observada. Coisa que a interpretação padrão da física quântica, a interpretação de Copenhague, também diz. Quando a gente fala que observar e interagir, significa que quando eu observo, eu estou interagindo e eu altero a coisa que eu estou observando. Nesse sentido, a interpretação do Bohm e a interpretação de Copenhague estão de acordo. Toda essa discussão suscitada pelo David Bohm, essa reinterpretação da física quântica, trazendo elementos experimentais, que é o caso do experimento WS, né, que é o experimento da Wu, vai animar toda uma geração de físicos que vão começar a buscar construir experimentos para testar as interpretações da física quântica. Ou seja, o David Bohm ele reinicia um debate que estava totalmente adormecido, que é um debate dos fundamentos da física quântica. O que é a física quântica? Ele vai estimular novos físicos, toda uma geração de físicos a reacender esse debate sobre os fundamentos da física quântica, agora com base em experimentos. E vai ter um físico irlandês que vai pegar essa discussão dos fundamentos da física quântica e levar para outro patamar, que é o John Bell. Só que a gente vai falar do John Bell num vídeo posterior. O que eu tinha para dizer hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.